Pessoal, então vamos conversar um pouco sobre custos de produção para ovinos. Eu tentei fazer uma coisa diferente, pessoal. Como parte de vocês já fizeram ou vão fazer a disciplina de custos, tá? Para não ficar repetitivo, eu achei melhor trazer alguns exemplos para vocês. Então, a ideia dessa apresentação, passa por favor, é apresentar o custo de produção como ferramenta para tomada de decisão técnica, através de exemplos. Tá? Então, eu trouxe alguns exemplos de contas que a gente pode fazer para mostrar como o cálculo de custo de produção ajuda a gente a tomar decisões técnicas. Tá? E refletir um pouquinho sobre alguns pré-conceitos, no sentido de conceitos prévios mesmo, né? De, às vezes, técnicas ou procedimentos que a gente tem na cabeça que são mais caros ou mais baratos dentro de uma produção, e nem sempre é isso. Tá? Então, falar um pouquinho sobre o custo de produção em si, por que é importante, quais são as aplicações que a gente pode ter, e vamos para os 4 exemplos de conceitos envolvidos nessas contas que a gente pode usar para tomar uma decisão dentro da produção. Então vamos lá, por que custo de produção? A gente passa. Na agropecuária, pessoal, tanto com animais quanto com lavoura, né? Nós normalmente trabalhamos com produtos que se enquadram na descrição de commodity. Acho que todo mundo já ouviu falar de commodity. Commodities são produtos sem diferenciação. Então, milho é milho. Então, quando você fala que você está vendendo um saco de milho, você está vendendo um saco de milho. Quando você fala que você está vendendo uma arroba de boi, você está vendendo uma arroba de boi. Não tem diferenciação. Teoricamente, naquele mercado, é tudo igual. Outra característica dos mercados de commodities é que tem muita gente ofertando a mesma coisa. Então, tem um monte de produtor produzindo milho, tem um monte de gente produzindo cordeiro, tem um monte de gente produzindo boi. E outra característica dessas commodities é que, por conta dessas características anteriores, por ser tudo igual e por ter um monte de gente ofertando a mesma coisa, o produtor não tem controle sobre o preço de venda do produto. Tá? O produtor agropecuário é tomador de preço. O mercado estabelece que naquele momento está pagando 65, 70 reais o saco de soja. Acabou, o produtor não pode falar, eu acho que é pouco, quero receber mais. Não vai receber mais. Mesma coisa com o preço do cordeiro, mesma coisa com o preço do boi. Tá? Então, quando a gente fala de commodities, é esse tipo de produto que a gente está se referindo. No caso do cordeiro, o cordeiro é cordeiro. Não tem diferenciação e você não tem poder sobre o preço que o mercado está te pagando por ele. A gente consegue agregar algum valor em cima de produtos que têm diferenciação. Por exemplo, reprodutor. Reprodutor não é mais tudo igual. Então esse carneiro de um jeito, aquele carneiro do outro, essa fêmea é melhor, essa fêmea é mais bonita, essa fêmea é mais feminina, tá? Então, o grosso dos nossos produtos estão aqui nas commodities. E, de vez em quando, a gente acha algumas categorias que a gente consegue vender, descommoditizar, né? Vender com um valor agregado. Para a gente saber qual é o valor que a gente vai cobrar por esses animais que a gente controla um pouco de preço, a primeira coisa que a gente precisa saber é quanto custou para produzir. Então, como é que eu vou saber por quanto eu quero vender a minha borrega para reprodução se eu não faço nem ideia de quanto ela custou? O mercado está pagando de 150 a 350. Quanto que eu vou vender? Não sei. Então, eu tenho que, primeiro de tudo, saber quanto custou para eu conseguir aplicar um preço. Por outro lado, quando a gente pensa naquelas commodities, se nós não conhecemos o nosso custo de produção, a gente perde a oportunidade de controlar a única coisa que está sob o nosso controle. Se a gente não consegue controlar o preço pelo qual eu vou vender minha carcaça de cordeiro, eu preciso controlar o meu custo de produção para fazer ele ficar o mais distante possível daquele preço, concorda? Tá? Por isso que para as commodities, para a agropecuária, controle de custo de produção, pessoal, é essencial. Não dá para pensar em viver numa produção sem conhecer custo.
aplicação dos custos de produção, além de saber que preço eu vou botar a minha borrega, o meu reprodutor na hora que eu for vender ele, e saber se eu estou conseguindo cobrir os meus custos com o valor que eu estou recebendo, é tomar decisão. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem um monte de jeitos de fazer a mesma coisa e todos eles estão tecnicamente corretos. Então, está tecnicamente correto eu colocar ovelhas para se reproduzir a cada 12 meses? Tá. Está tecnicamente correto eu colocar ovelhas para se reproduzir a cada 10, 9, 8 meses? Tá. Mas qual que é a melhor opção para essa propriedade que eu estou aqui? É tecnicamente correto eu ter um cordeiro ganhando 200, 250 gramas por dia? É. É tecnicamente correto eu ter um cordeiro ganhando 500 gramas por dia? É também. Mas e aí, o que eu vou fazer? Tá? Então, o custo ajuda a gente a tomar essa decisão. Então, não basta ser tecnicamente correto. Não basta nem ser economicamente viável. O negócio é que você pode ter mais de uma opção economicamente viável e tecnicamente correta. O que a gente tem que recomendar para o nosso cliente, ou o que a gente tem que adotar dentro da nossa propriedade, é a opção mais lucrativa que dê para ser colocada ali dentro. Sem a gente saber o custo daquilo, não dá para saber qual é a opção mais lucrativa. Exemplo. Nível de intensificação. Será que eu compenso aqui nessa propriedade que eu estou trabalhando? Mexer com as suas ovelhas mais confinadas ou mais a pasto? Se a terra na tua região for muito cara, pode compensar você colocar no confinamento. Se a terra na região onde você está for barata, pode compensar você criar extensivo. Próximo. Outro exemplo bem comum. Alterar ou reformular a dieta do animal à medida que o ano passa e os preços dos ingredientes mudam. Eu formulei aqui para minha ovelha ou para minha cabra uma dieta com milho e soja. Está tecnicamente correto? Sussa. Mas subiu o preço da soja. Vou ter que trocar ela por alguma coisa, porque do jeito que está, não está mais economicamente viável. Ou subiu o milho, vou ter que trocar meu milho por alguma coisa. Controle de custos, pessoal. Tecnicamente correto está de qualquer uma das opções. E aqui, só lembrando de novo, então, a questão das matrizes, dos reprodutores, que a gente precisa saber quanto custaram para conseguir botar um preço. Então vamos para o espírito da coisa. Vamos para alguns exemplos, alguns conceitos, só para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou falando. Eu trouxe para vocês 4 exemplos, tá? Eu calculei esses dados em cima, tanto de dados reais quanto de dados hipotéticos, tá? E os preços das coisas estão o mais atualizados possível aí, tá? Então, os 4 exemplos que eu bolei aqui para vocês foram: o que eu faço na minha propriedade? O que vale mais a pena? Terminar os cordeiros, então eu tenho aqui a cria deles, tenho as matrizes, elas vão parir. O que me compensa mais? É vender esses cordeiros no momento do desmame, ou é eu segurar esses cordeiros e terminar esses animais e vender o animal terminado para o abate? Segundo exemplo. Qual nível de ganho médio diário eu busco? Eu, com um cordeiro aqui, vale mais a pena eu projetar um ganho médio diário de 200 gramas por dia ou de 400 gramas por dia? Terceiro exemplo. Vale a pena eu trocar uma forrageira que eu já tenho estabelecida por uma de qualidade melhor? Ou vale a pena eu suplementar o meu rebanho? E o último exemplo. Quanto custa a ineficiência reprodutiva? Então, tanto o Gilberto quanto a Tamires falaram que doenças reprodutivas ou má nutrição que causam efeitos negativos sobre a reprodução causam prejuízo. Mas quanto prejuízo elas causam? Vamos botar isso em dinheiros. Pode passar. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Eu termino os meus cordeiros ou eu não termino os meus cordeiros? Só lembrando, pessoal, que tem uma diferença aí de ciclo de produção do cordeiro e do boi. Quando a gente fala em cria, recria, engorda no boi, não funciona do mesmo jeito no cordeiro. O cordeiro tem um ciclo muito mais curto, a gente abate no máximo, teoricamente, com 6 meses. Então, a fase de cria, que é quando a ovelha pare esse cordeirinho até o desmame, ele não sai do desmame para uma recria, ele vai direto para a terminação. Tá? Então, existem pessoas que tiram esse cordeiro da ovelha na desmama,
e vendem para outra pessoa terminar. E existem pessoas que pegam esses cordeiros que nasceram e terminam eles e vendem direto para o frigorífico. Tá? A ideia era fazer essa comparação. Daí a gente escuta várias coisas, né? A gente escuta que a terminação em confinamento é a etapa mais cara do ciclo produtivo. E que por isso pode ser que não compense fazer. Que seria mais barato vender o cordeiro desmamado, sem ter passado pela fase de terminação, principalmente terminação em confinamento, do que segurar esse bicho até a terminação. Mas será que é assim mesmo? Deixa eu passar. Assim. Dois. Então tá, o que a gente precisa considerar para fazer essa conta? Normalmente, o que as pessoas consideram é o preço da dieta. Qual que é o preço dos concentrados, principalmente? Muita gente esquece de colocar o preço do volumoso. Nada é de graça, pessoal. Se esse animal estiver no pasto, esse pasto tem preço. Se esse animal estiver comendo silagem, essa silagem tem preço. Se esse animal estiver comendo alguma capineira cortada e picada, tem preço também. Tá? Então, na hora de fazer a conta, tem que botar as duas coisas na conta, tanto concentrado quanto volumoso. Isso é o que, teoricamente, a maior parte das pessoas que fazem a conta, coloca na conta. Mas a gente também precisa considerar, pessoal, a mão de obra. Quanto mais tempo o bicho fica lá dentro, mais mão de obra vai ter envolvido. A disponibilidade de instalação, disponibilidade de pastagem. Será que eu tenho espaço para enfiar todos os bichos? Qual que é a qualidade do pasto que eu tenho? Um pasto bom, um pasto ruim? Qual que é a genética dos meus animais? Para eu saber qual que é o ganho possível desses animais terem. Tá? Então a gente precisa levar em consideração tudo. Aqui, para o exemplo, para essa simulação, eu simulei o custo só da alimentação em uma propriedade para duas situações diferentes, então. Considerando o cordeiro confinado até o final da terminação e considerando o cordeiro confinado até o desmame. Então eu não estou falando de pasto, estou falando das duas situações animais confinados. Assim como é no CPEP, por exemplo. Tá? Então, nesse exemplo, eu só considerei o custo com alimentação, mas é necessário, quando você vai fazer a conta na propriedade, contabilizar todos os outros custos. E o que a gente tem? Saiu essa planilhinha aqui, ó. Com os cordeiros, eu vou gastar sal mineral, eu vou gastar volumoso, eu vou gastar concentrado de creep feed, enquanto eles ainda estão mamando na mãe, concentrado do confinamento, da terminação. Para as matrizes, independente do sistema que eu vou adotar, se eu vou segurar os cordeiros que eu vou vender, a gente tem os mesmos gastos, certo? Com sal mineral, com pasto, com cana. Eu considerei que essas matrizes ficavam no pasto o ano todo, metade do ano elas recebiam suplementação com cana, tá? Por causa da seca. E suplementação de concentrado para os adultos. Então, independente do que você vai fazer com os filhotes, o manejo das mães é o mesmo. Mesma coisa com os reprodutores. Independente do que for fazer com as crianças, os pais estão lá. E o que é que a gente tirou de conta aqui, ó? Em total de alimentação, o que você gastou mais dinheiro? Segurando esses bichos até terminar ou vendendo eles antes? Hein? A gente gasta mais dinheiro segurando até terminar. Faz sentido, pessoal? Você está ficando mais tempo com mais bicho, você vai gastar mais dinheiro. Né? Mais um, por favor. No entanto, isso é suficiente? Não muda nada nesses animais entre a gente desmamar e a gente vender? Esses bichos crescem, não crescem? A ideia não é que eles ganhem peso? Então, na verdade, a gente precisa dividir esses dinheiros que a gente gastou com eles pelo quê? Pela quantidade de quilos que a gente vai ter de cordeiro em cada situação, certo? A gente tem muito mais quilos depois que termina os cordeiros do que tirando eles da mãe e vendendo, não tem? Então, o que a gente percebe? Que, na verdade, sai mais barato vender esses cordeiros depois da terminação do que vender esses cordeiros sem terminar. O quilo do cordeiro terminado é mais barato do que o quilo do cordeiro sem terminar. Tá?
Isso diz pra gente algumas coisas, pessoal. Primeiro, se compensa, compensa segurar os animais e terminar. O que é outra coisa? Mas eu não tenho espaço, cara. Eu não tenho onde enfiar. Nem que eu queira terminar eles aqui, eu não tenho instalação para isso. Eu tenho que vender eles desmamados. Eu vou vender pelo mesmo preço que eu venderia o cordeiro terminar? Não vou. Quando a gente vende o cordeiro desmamado, galera, a gente tem que vender mais caro. Se a gente vende o cordeiro para abate por R$8, R$8,50, o cordeiro desmamado a gente vende por 10, 12 o quilo. Porque ele é mais caro de produzir. Porque ele tem menos quilos. Isso não é uma conclusão óbvia para a maior parte dos criadores. Tá? E eles não acreditam em você se você não botar as contas no papel e mostrar para ele. Por que acontece esse conceito, esse pré-conceito de confinamento é caro, terminação é cara? Porque a gente tem a mentalidade do bovino. Tá? E como o professor Gilberto falou, cabra é cabra, ovelha é ovelha, vaca é vaca. As coisas funcionam diferente. Quando a gente termina cordeiro, a gente está falando de uma categoria que vai ganhar até 60% do peso dele durante a terminação. Porque é recria e terminação junto, na verdade. Quando a gente está falando de boi, a gente está falando de animais mais velhos que vão ganhar aí em torno de 25% do peso dele durante a terminação. Na terminação do cordeiro, a gente põe nesse animal uma proporção muito maior de carne do que de gordura. No caso do boi, na terminação, a gente está interessado na gordura. Então, a proporção de gordura e de carne do ganho durante a terminação é muito diferente entre cordeiro e boi. Quando a gente põe mais gordura, é mais caro do que quando a gente põe carne, não é? Tá? Então, por quê? Porque a gente tem cordeiros com uma conversão baixinha, são animais jovens. Se você estiver trabalhando com cordeiros de raças especializadas para carne, com uma genética legal, esses bichos têm praticamente conversão de leitão. Eles comem pra caramba, mas eles também ganham peso pra caramba. O que é diferente do boi. Então, grande parte desse pré-conceito de que confinamento é um troço caro, terminação é um troço caro, é porque a gente traz isso do que acontece com o boi. Não tem nada a ver. São dois bichos totalmente diferentes. Então, na maior parte das situações, compensa sim terminar os cordeiros. Pode passar. Ah, mas eu enfiei na conta esses custos da terminação dos bichos da cria. Tá certo fazer isso? Normalmente a pessoa também faz a conta considerando só o que o cordeiro vai precisar. Mas vem cá, de onde surgiram esses cordeiros? Brotaram da terra? Caíram da árvore? Não, né? Como é que a gente vai ter cordeiro se a gente não tiver ovelha, não tiver carneiro? É o mesmo caso do leite. Quando você fala de produção de leite, você só bota no custo do leite o custo do ordenha? Não. Você precisou do rebanho inteiro para produzir leite. Quem tem que pagar a conta do sistema inteiro é o cordeiro. Então, a gente tem que botar na conta o sistema inteiro, não só o cordeiro. Tá? Se esse sistema gerar outros produtos, tipo matriz de descarte, tipo esterco, tipo borrega de cria, piririm, beleza. A gente pode descontar o que a gente vai receber com esses outros produtos para chegar só no custo do cordeiro. Mas tudo tem que entrar na conta. Tá? A matriz, o produtor, entram na conta do cordeiro também. No caso da galera que compra o cordeiro desmamado e só termina, ele não tem a mãe e o pai para pôr na conta, mas ele tem o valor do cordeiro que ele comprou. Tá? Então, ele tem que colocar na conta o valor do cordeiro que ele comprou. Tá? Pode passar. E se fosse uma comparação entre um sistema de terminação a pasto e outro em confinamento? Precisa começar a conta toda de novo, porque aí você tem mais coisas envolvidas. Normalmente, a opção por confinar o cordeiro não é uma opção puramente voltada para o ganho de peso. É voltada porque o cordeiro a pasto tem fotossensibilização, o cordeiro a pasto é comido pelo cachorro, o cordeiro a pasto é comido pela onça, o cordeiro a pasto é comido pelo vizinho, o cordeiro a pasto, né? Então, é comido pelo verme, é comido por todo mundo, tá? Então, você tem uma outra diferença quando você compara esses dois tipos de sistemas, que é taxa de sobrevivência dos cordeiros, que é ganho de peso dos cordeiros. Às vezes, mesmo que ele não seja comido por ninguém que não era para comer,
ele ganha menos peso a pasto do que no confinamento, porque ele está tendo mais desafios. Tá? Então, você precisa comparar as duas coisas, mudando aquela proporção de quilos de cordeiro que você vai ter para vender. Tá? Então, é necessário estudar caso a caso. Que é isso aqui. Outra coisa que a gente precisa considerar quando faz esse tipo de conta, pessoal, é o encurtamento do ciclo produtivo. Então, quando a gente investe em terminar o cordeiro mais rápido, como o cordeiro normalmente ganha menos peso no pasto do que no confinamento, você vai precisar ficar mais tempo com o cordeiro na propriedade se você quiser terminar ele no pasto. Isso faz com que o ciclo de produção fique mais comprido. Se você estiver trabalhando com ovelhas que não são estacionais naquele lugar, encurtar o ciclo de produção pode significar você ter um parto a mais no ano. Então isso é outra coisa que a gente precisa considerar. Por que eu estou falando isso? Que é outra coisa que não é muito óbvia para muitas pessoas. A propriedade não tem espaço infinito. Normalmente, para caber o lote seguinte, você tem que tirar o lote anterior. Certo? Que nem frango. Para caber mais frango dentro do galpão, você tem que primeiro arrancar fora o lote anterior. Então, mesmo que as suas ovelhas possam parir de novo, se você não tem onde enfiar os cordeiros depois que eles nascerem, as suas ovelhas não podem parir de novo. Então, quando a gente encurta o ciclo de produção, a gente dá oportunidade para as matrizes parirem de novo. Porque vai ter espaço liberado para enfiar aqueles cordeiros para vez. Então, a gente tem mais um fator aí, além da mudança de indicador zootécnico, além da predação, né? Que é a possibilidade de você ter mais um lote por ano. Tá? Então, tudo isso tem que ser estudado com calma, pessoal. Pode passar. Então, a melhor opção pode não ser tão óbvia assim. Mesmo se você é um cara que tem uma super experiência com ovinos, tem experiência em calcular custo de produção, tem que fazer conta em toda a propriedade que você for e para cada alteração que você fizer no cenário aí que você está querendo calcular o custo. Porque às vezes você pega um negócio que você não tinha pensado, que te faz mudar de decisão. Que, essa opção aqui não é tão interessante quanto eu pensava. Vamos atrás da opção mais lucrativa possível. Tá? Pode passar. Tudo bem? Outro exemplo, então. Qual nível de ganho médio diário eu deveria buscar se eu partir do princípio que eu vou terminar os meus cordeiros antes de vender? E daí a gente escuta mais uns par de coisas, né? A gente escuta que concentrado caro para cordeiro é jogar dinheiro no lixo. E cordeiro tem que comer comida barata, porque esse troço não paga. A gente ouve que não compensa dar para cordeiro proporção alta de concentrado. Do mesmo jeito que o concentrado caro é jogar dinheiro fora. Tem que baixar o custo do quilo de alimento. A gente também escuta que ganho de peso muito elevado, o cordeiro do fulano estava ganhando 500 gramas por dia, mas é porque caixa 2, ele está rasgando dinheiro lá, não está nem aí. Não é economicamente viável a gente ter uma criação comercial um cordeiro que está ganhando meio quilo, 400 gramas por dia, porque esse bicho está comendo horrores. A gente escuta muita coisa, pessoal. De novo, só acredita fazendo a conta. Pode ser que isso realmente esteja certo naquela situação, pode ser que não esteja. Pode passar. O que a gente tem que considerar para fazer essa conta? E por tabela essa recomendação. Primeira coisa, qual que é a genética do bicho que eu estou falando? Eu estou falando do tatuzinho com cobra que não tem potencial para ganhar muita coisa. Eu estou falando de um cordeirinho chuchuzinho, de raça especializada. O que eu estou falando? Tá? Se eu estiver falando, nesse exemplo aqui, eu estou falando de um cordeiro que tem potencial para ganhar tudo isso. Tá? Não estou falando de entuchar concentrado num bichinho que não vai responder. Qual que é o status sanitário desses animais? Não adianta nada ele ter uma genética linda e tá cheio de aiméria, tá cheio de verminose, tá todo lascado de fotossensibilização.
tá todo lascado de ectima na boca e não consegue comer. Tá? Se o cordeiro for uma genética maravilhosa, mas estiver todo estourado, não vai ter potencial de ganhar peso. A conta muda de novo. Então, que conta que a gente fez aqui? Fiz uma simulação com o custo, de novo, só da alimentação de cordeiros, em terminação em confinamento, para duas situações. Cordeiros especializados com uma dieta para ganho de 200 gramas por dia e cordeiros especializados com uma dieta para ganho de 400 gramas por dia. Então, a gente vai lá na tabela de exigência nutricional procurar quantos gramas de NDT, de proteína, de cálcio, de fósforo, piriri, esses bichos precisam para desempenhar cada um desses dois cenários aqui. Eu considerei, por um exemplo, que esses cordeiros iam entrar na terminação com 20 quilos e sair com 40, para ir para a ponta. Vamos por partes. Para as minhas crianças de 200 gramas por dia, se eu quero sair de 20 quilos, chegar em 40, eles vão demorar 100 dias, concorda? 100 dias vezes 200 gramas são os 20 quilos que eles precisam ganhar. Para as minhas crianças que vão ganhar 400 gramas por dia, esse período vai ser de 50 dias. 50 dias vezes 400 gramas por dia, eles ganham os 20 quilos que eu quero. Os dois estão tecnicamente corretos. Tá? Nesse período, como as exigências desses bichos aqui são diferentes, esse daqui tem que comer bem menos nutrientes do que esse daqui para dar conta de ganhar o peso que está ganhando. Os menininhos que estão ganhando 200 gramas por dia, estão comendo em matéria seca, em torno de 1 quilo por dia. Os menininhos que estão ganhando 400 gramas, em torno de 1 quilo 120. Os menininhos que estão ganhando 200 gramas estão comendo 50% de volumoso, 50% de concentrado. Os menininhos que estão ganhando 400 estão comendo 70% de concentrado. Em matéria original, isso quer dizer 1,6 kg de silagem de milho para esses menininhos aqui e 1 kg para esses aqui. Porque esses aqui estão comendo mais concentrado. Certo? Eles estão comendo em matéria original quase 800 gramas de concentrado por dia e esses menininhos aqui estão comendo 530 gramas. Tudo bem? Precisa ser igualzinho em todas as situações isso daqui? Não, galera. Tá? Dependendo do que você tem de comida, etc, isso aqui vai mudar. Tá? É um exemplo, não uma receita de bolo. Pode. Tudo bem. Quanto custa a silagem de milho? Eu considerei que a minha silagem de milho estava custando 18 centavos o quilo, 180 reais a tonelada. Pode ser um pouco mais caro, pode ser um pouco mais barato. O preço do concentrado ficou em 35 centavos o quilo do concentrado para esses menininhos aqui e 76 centavos o quilo do concentrado para esses menininhos aqui. Por que está diferente? Porque esses menininhos aqui precisam de mais proteína, mais energia, então é um concentrado mais caro. Isso dá pra gente o quê? Custo com alimento por dia, por cabeça dessas duas crianças, quem que sai mais caro? As crianças que estão ganhando mais peso. Tudo bem? Muito bem. Mas é suficiente essa informação? Não é suficiente. Por quê? Porque eles estão ficando o mesmo período comendo essa comida? Não estão ficando o mesmo período. Se eu multiplicar esses 47 centavos, desculpa, esses 47 centavos pelos 100 dias que eles estão ficando comendo isso, dá 47 reais. Se eu multiplicar esses 78 centavos por 50 dias, metade do tempo que eles estão comendo isso aqui, nossa, dá 39. Quem que ficou mais barato ou mais caro por ciclo? Os leguinhos que estão ganhando 200 gramas estão custando mais caro por ciclo. O que me interessa? É por dia ou é por ciclo? Por ciclo. Então a gente tem uma diferença, se a gente considerar que tem 200 cordeiros nesse lote, de mais de R$ 1.600 por ciclo. Quem que saiu mais barato? Os menininhos que estão ganhando 400 gramas por dia. De novo, o custo por dia de um cordeiro com ganho médio diário é maior do que um bicho que estiver ganhando menos peso por dia. Lógico, ele vai comer diferente.
Agora, isso pode ser compensado pelo período que ele está ficando comendo isso. Se ele está comendo pouquinho tempo, pode ser que essa conta inverta. Que foi o que aconteceu nesse exemplo. De novo, cordeiros especializados, pessoal, tem uma conversão alimentar super baixinha. Eles ganham 1 quilo para cada 3,5 kg, 4,5 kg de comida que eles comem. Se eu estiver falando de cordeiro que não tem essa conversão, a conta muda de novo. Tá? Estou falando de cordeiro especializado. Então, se o animal tem potencial genético, sanitário e de instalação e tudo mais, costuma valer a pena investir numa comida mais cara, porque eles vão ficar menos tempo comendo. O que a gente precisa tomar cuidado, cada vez mais cuidado, à medida que a gente enfia concentrado nesse animal, é que os preços dos ingredientes desses concentrados tendem a mudar ao longo do ano. Então pode ser que numa época compense, na outra época não compense. Tá? Ou que numa época compense mais do que outra. Tá? Então não adianta fazer a conta uma vez na vida. É uma conta que você tem que estar atualizando à medida que os preços mudam. Tá? Pode passar. De novo, a gente tem essa possibilidade de alojar mais lotes de terminação por ano. A gente está falando de gastar 100 dias versus gastar 50 dias, mas dá para enfiar um lote extra no ano, 2 lotes extras no ano, dependendo do que você está fazendo. De novo, depende da estacionalidade da ovelha que vai parir essas crianças, para saber se elas dão conta de parir em épocas diferentes. E normalmente isso faz mais diferença nos estabelecimentos voltados para terminação. Então vejam bem, a gente está falando de qual que é a dieta que compensa mais e a gente está tendo que levar em conta qual que é a raça da mãe. Se essa mãe consegue parir em época do ano diferente, se esses bichos estão com vermes, se esses bichos não estão. O bonito da zootecnia, pessoal, é que nada funciona isolado do resto. Então se eu estou fazendo a conta da comida, eu tenho que estar pensando na mãe, eu tenho que estar pensando no preço do concentrado. Tá? Não dá para a gente tapar e olhar só o que está acontecendo ali dentro daquela palha. Terceiro exemplo. Eu devo investir em mudar um pasto que eu já tenho por uma forrageira mais nutritiva, ou em vez disso compensa suplementar o rebanho. Então digamos que eu comecei a criar ovinos naquela área dos bovinos, como o Gilberto falou, o cara cria boi e vai começar a criar ovelha. Aí a gente escuta de novo muitas coisas, que muitas pessoas falam. Por exemplo, suplementar a ovelha não vale a pena. A ovelha tem que se virar no pasto, fazer o ciclo produtivo dela lá. Se a gente tiver que dar comida para a ovelha, a conta não fecha. Outra coisa que a gente escuta bastante, reformar pastagem para produzir ovelha é caro demais, não vale a pena. Se a gente estivesse reformando a pastagem para botar alguma outra coisa, talvez fosse melhor, mas para ovino não compensa. Então, por isso, os ovinos costumam ficar no pasto mais detonado que vocês encontrarem em qualquer propriedade. Tá? Outra coisa que a gente escuta bastante é que para a ovinocultura dar lucro, não dá para gastar dinheiro com pasto. Você já vai gastar um monte de dinheiro com os cordeiros que vão morrer, você vai gastar dinheiro com cerca, você vai gastar dinheiro com um monte de outras coisas, não dá para ficar pensando em reformar pasto. Pois bem, vamos lá. Algumas ressalvas. A qualidade do pasto, pessoal, da forrageira, depende do manejo. Então a gente pode ter braquiárias melhores do que tíftons, dependendo do tipo de manejo que a gente estiver falando. Tá? Tem que considerar a taxa de lotação, tem que considerar aquela altura de entrada e de saída, a fertilidade do solo, se o treco tem inflorescência, não tem inflorescência, enfim. Outra coisa que a gente precisa ter em mente bastante. Ovelha, pessoal, não é vaca. Então, ovino tem uma ingestão de matéria seca maior do que vaca, proporcional ao peso, e tem exigência nutricional maior que vaca, considerando o peso. Ou seja, não funciona do mesmo jeito. O pasto que atende uma vaca não atende necessariamente uma ovelha. Deixa eu passar.
Então vamos lá, vamos para o nosso exercíciozinho aqui. Vamos simular custo com suplementação de matrizes em algumas fases do ciclo produtivo, em 2 cenários. Em um cenário com uma forrageira de baixo valor nutricional, que eu exemplifiquei com um valor de braquiária mal cuidada na média brasileira, vamos combinar que na média a braquiária no Brasil não é bem cuidada, e uma forrageira de valor nutricional mais elevado, coloquei aqui como exemplo o Tifton, porque é uma forrageira que muito criador de ovelha usa. Tá? Então, de novo, nesse exemplo, eu considerei só o custo com suplementação de algumas categorias de matrizes, mas tinha que fazer a conta com todas elas, para você recomendar para alguém, só um exemplo. Então vamos lá, de novo. Temos aqui uma coluna para o pasto com braquiária, temos uma coluna com pasto de Tifton. Eu formulei as dietas desses animais, tá, para cada situação, de forma a atender as exigências. Pensando nas ovelhas em manutenção, no pasto de braquiária, eu precisei suplementar essas fêmeas com silagem, para conseguir atender a exigência energética delas, demanda energética desses animais. Não precisei dar concentrado, na pastagem de Tifton não precisou de suplementação nenhuma, atendeu. No flushing, como o Gilberto comentou, para as meninas que estavam na braquiária, de novo, eu precisei suplementar com silagem para conseguir atender. Na de Tifton, não precisou, atendeu sozinho. Para as ovelhas em fim de gestação, no pasto de braquiária, eu precisei da silagem e eu precisei dar concentrado. Eu coloquei o mínimo possível de concentrado e o concentrado mais pobre que dava para pôr para atender a exigência. Tá? No Tifton, não precisei da silagem, mas eu precisei de concentrado. Estava faltando proteína, estava faltando energia. Quando elas entraram em lactação, de novo, continuei precisando da silagem, precisei dar mais concentrado, porque essa galerinha aqui é super exigente. Aqui, no Tifton, precisei dar concentrado. Quantos quilos de cada coisa eu precisei por ciclo produtivo em cada uma dessas duas situações? Aqui no pasto de braquiária, eu precisei de 34 toneladas mais ou menos de silagem. Se eu não me engano, eu coloquei 100 ou 200 ovelhas, tá, no próximo negocinho. E umas 8, 9 toneladas de concentrado. Nessa situação do pasto de Tifton, eu não precisei de silagem. Precisei de 6.500 quilos de concentrado. Multiplicando de novo pelo mesmo preço de silagem, multiplicando pelo preço de concentrado, e aqui eu formulei 2 concentrados diferentes, porque eu consegui fechar as bichinhas aqui no final da gestação com um concentrado mais barato do que das bichinhas da lactação, tá? O que a gente teve? Eu gastei, pode colocar mais um. Passa mais um. Próximo. Hello? Yeah. Passa mais um. Então, por ciclo, eu gastei com suplementação com as meninas que estavam na braquiária, R$ 12.470. Com as meninas que estavam no Tifton, eu gastei 4.300. No total, e aqui eu considerei, se eu não me engano, um intervalo entre partes de 10 meses, eu gastei quase R$ 15.000 com suplementação com as meninas da braquiária e um pouquinho mais de R$ 5.000 com as meninas no pasto de Tifton. Para 100 fêmeas, a diferença foi de quase R$ 10.000 por ano. É mais barato criar uma braquiária? Não sei. Se a pastagem não for capaz de suprir as exigências dessas fêmeas em manutenção, lembra que aqui... Volta um, por favor. Lembra que eu precisei começar a suplementar desde as meninas que estavam em manutenção, aqui na braquiária? Tá? Pode passar. Vamos. Então, se a pastagem não é capaz de suprir as exigências das meninas que estão em manutenção, não vai suprir as exigências de mais ninguém, porque são as ovelhas menos exigentes. Então, isso quer dizer que você vai precisar suplementar para o resto da sua vida, o ano inteiro, o rebanho todo, até você resolver parar de criar ovelha ou até você morrer. Tá?
Quanto melhor for a qualidade do pasto, menor vai ser o custo com suplementação. Tanto faz mudar a forrageira, quanto dar um trato na sua forrageira para melhorar a qualidade dela. Quanto melhor for a forrageira, menor vai ser a necessidade de suplementar. Pode fazer. E o que acontece se eu tiver um pasto mais ou menos e não suplementar? Que é o que acontece, porque a gente escuta tudo aquelas coisas, né? Acontece que os bichos não vão necessariamente morrer tudo. O que vai acontecer é que vai ter um intervalo entre parto maior, menos cordeiro nascendo por ano, vai ter uma fertilidade menor, vai ter uma prolificidade menor, vai ter um peso menor ao nascer dos cordeiros, o que quer dizer que vai ter uma mortalidade maior dos cordeiros, vai ter uma produção menor de leite, o que quer dizer que os cordeiros nascidos vão ganhar menos peso, vai ter uma mortalidade maior de cordeiro e de adulto por conta de todos os problemas relacionados à deficiência nutricional, e vai piorar o estado sanitário, que abre a porta para dar verminose, hemeriose, todas as oses que dá em ovelha. Tá? Que é o que acontece normalmente. Normalmente as pessoas não suplementam matrizes e acham que está tudo ok, porque na vaca ele não precisa suplementar. Então, na verdade, ele está explorando muito menos do que poderia do próprio produtor. Quanto que vale a pena gastar com manutenção ou reforma de pasto, então? Cara, menos do que você ia gastar com suplementação. Se você ia gastar R$10.000 por ano para fazer suplementação de matriz, de diferença, qualquer coisa que você gastar com menos disso para melhorar seu pasto, tá valendo, concorda? Tá? Não fiz a conta de quanto custa reforma de pastagem, porque vai depender de um zilhão de variáveis, de em que estado está o solo, enfim. Tá? Então isso é a conta, a segunda parte da conta que você precisa fazer para tomar essa decisão. Está assim. Vamos para o quarto exemplo. Quanto custa a eficiência ou ineficiência reprodutiva em um rebanho? A gente escuta muito que a galera está preocupada com taxa de mortalidade, principalmente, porque quando morrem os cordeiros, você aumenta o custo, e é verdade. Mas ninguém fala do quanto que custa uma ovelha que perdeu a cria. Ninguém falou de quanto custou a ovelha que saiu vazia da estação de monte. Ninguém falou quanto custa a ovelha que encurta o ciclo, que alonga o ciclo de produção em 1 mês, 2 meses. Tá? Então vamos investigar. Então daí o que eu fiz nesse exemplo aqui? Fiz uma simulação comparando custos de produção de cordeiros numa propriedade com alterações em alguns indicadores zootécnicos. 5 cenários. Com intervalo, na verdade 6 cenários. Com intervalo entre pares normal, comparando intervalo entre pares de 8 ou 12 meses. Taxa de prolificidade de 140% ou 120%, ou seja, ovelhas parindo 1,2 ou 1,4 cordeiros. Taxa de fertilidade quem pariu, tá? Partindo do princípio que você não fez diagnóstico de gestação. 85% ou 90%. Taxa de mortalidade das crias de 10% ou de 15%. Rendimento de carcaça de 48% ou 45%. Na verdade, nenhum desses cenários é ruim, tá? Então, vamos lá. O que aconteceu? Passa um, por favor. Muito bem. Eu considerei esses indicadores aqui, que foram esses que eu acabei de falar, tá? Então, para 350 ovelhas, a minha referência é um intervalo entre partes de 8 meses, prolificidade de 140, taxa de fertilidade de 90, taxa de mortalidade de cordeiro de 10%, peso de venda do cordeiro 40 kg, idade ao abate 140 dias, ou rendimento de carcaça do cordeiro 48. Qualquer coluna que vem depois é uma alteração disso aqui. Então, para esses indicadores aqui, a gente está aqui, consegui aqui um custo de produção de R$ 5,93 por quilo de cordeiro. Aqui eu enfiei todas as coisas da conta, tá? Depreciação, tudo. Então, essa aqui é uma propriedade real, só fui brincando com os numeritos. Tá? Muito bem. Então, mão de obra,
remuneração dos fatores, depreciação, manutenção, tudo. Meu cordeiro custou aqui R$ 5,93 no final das contas. Quando eu peguei esses indicadores aqui e mexi nesse intervalo entre partes de 8 meses para 12, mantive todos os outros, o que aconteceu com esse custo de produção? De R$ 5,93, ele foi para R$ 6,12. É uma diferença pequena? Multiplica isso daqui, 350 ovelhas, com esses indicadores, vão produzir quase 700 cordeiros por ano. É uma diferença pequena? Multiplica isso por 40 quilos de cordeiro. Intervalo entre partos, de 8 para 12. Prolificidade. Então, considerando de novo esses indicadores originais aqui. Ao invés de trabalhar com 140% de prolificidade que eu tinha considerado aqui, eu alterei isso daqui para 120%. Olha o que aconteceu com o custo de produção. Ele saiu de 5,93 e foi para 6,45. Foi maior ou foi menor o impacto do que eu mexi no intervalo entre partos? Maior. Taxa de prolificidade é um negócio que a galera não costuma dar muita bola. Tá? Deveria. 6,45, de novo, vezes uns 700 cordeiros, vezes 40 quilos por cordeiro, quanto que dá essa diferença de quase 50 centavos por quilo? Fertilidade. Então, peguei de novo esses indicadores originais aqui e troquei esses 90% de fertilidade para 85%. Ainda é uma boa taxa de fertilidade. O meu custo de produção, que era 5,93, foi para 6,12. Teve basicamente o mesmo impacto aqui da minha redução, do meu aumento no intervalo entre partes. Mortalidade, saindo de 10% indo para 15%, teve o mesmo impacto. E rendimento de carcaça, saindo de 48 para 45, ele não altera o peso vivo, né? Mas ele altera o preço da carcaça. E eu tô querendo falar com isso daqui, pessoal. Mudanças pequenas de indicadores ou técnicos, uma taxa de prolificidade de 130 para 135, um mês a mais ou a menos de intervalo entre parto, uma taxa de mortalidade, normalmente, se você aumentar a mesma proporção, se fizer 10% a mais para cada coisa, quem mais vai ter impacto em cima do seu custo de produção são os indicadores reprodutivos. Não são os indicadores de ganho de peso, não são os indicadores de mortalidade, são os indicadores reprodutivos. Porque se não reproduz direito, você não tem cordeiro para ganhar peso, percebe? Tá? Então, a gente fica muito preocupado que fica caro suplementar e acaba estragando esses indicadores reprodutivos aqui. Tá? Então, na verdade, não. Pode passar. Então, uma das maiores causas de perdas reprodutivas é exatamente a deficiência nutricional das matrizes, como o Gilberto estava falando antes. Então, essas deficiências nutricionais das matrizes, que são refletidas no score de condição corporal, por exemplo, têm impactos fortíssimos na viabilidade econômica do sistema. Não porque a ovelha está magra, porque a ovelha magra não emprenha. Se ela não emprenha, ela não pare. Se ela não pare, você não tem cordeiro para vender. Então, tem uma relação com o exemplo anterior da suplementação. Quando a gente não suplementa as fêmeas nas épocas reprodutivas, essa economia em comida, na verdade, acarreta perdas enormes em reprodução. Pode passar. E daí fica aquela pergunta, né? Qual que tem impacto maior num sistema de produção? É o gasto com os insumos, seja em suplementação, seja em reforma de pastagem, seja em vermífugo, seja em vacina, seja no que vocês quiserem, ou é a eficiência de como a gente usa isso que a gente comprou.
O exemplo mais clássico disso daqui é vacina. Você aumenta o seu gasto dando vacina? Aumenta, mas quando você deixa de pegar reprodutor, você aumenta o seu gasto comprando um bom reprodutor, com um bom potencial de aumentar o ganho de peso dos seus cordeiros, você aumenta o seu gasto. Mas quantos quilos a mais de cordeiro você está tendo no final das contas? Costuma compensar. Tá? Então, na verdade, quem tem o maior impacto na eficiência produtiva não é o gasto que você tem com insumo, é a eficiência com a qual você utiliza esses insumos. E essa eficiência se traduz em indicador zootécnico. Então, se você não faz acompanhamento de indicador zootécnico, também então pode começar a fazer. Isso daqui é um outro pré-conceito que costuma estar errado na maior parte dos produtores e em muitos técnicos, achando que gastar dinheiro com creep de cordeiro é gastar dinheiro à toa, que o cordeiro não responde. Cara, faz a conta. Tá? Não se deixem vencer pelo achismo. Bota a bunda na cadeira, cata o Excel, que é seu melhor amigo, bota lá tudo, faz a conta, e aí vocês vão ter um diagnóstico, uma recomendação livre dos erros que o achismo costuma trazer. Tá? Considerações finais, então, pessoal. O que eu estou querendo dizer com esse monte de blá blá blá? Eu estou querendo falar para vocês que a análise técnica das coisas, do que é tecnicamente viável, precisa andar de mãozinhas dadas com a análise econômica. Não adianta a gente apresentar para o nosso chefe, seja ele fazendeiro, seja ele tio da empresa, seja ele quem for, se a gente não fala para ele quanto custa isso. Tá? De novo, tecnicamente correto tem 1000 formas de fazer, mas tem uma forma em que você ganha mais dinheiro. Tá? Então precisa fazer a conta. Tá? Então, baseiem todas as suas recomendações na combinação da análise técnica com a análise econômica. É por isso que zootecnista é o cara para fazer essa recomendação. Não adianta nada você passar para um cara que é economista fazer análise econômica se ele não sabe casar isso daqui com o que é tecnicamente viável ou não. Tá? Zootecnista existe para isso aqui, galera. Deixa eu passar. Toda recomendação técnica, toda tomada de decisão precisa de fundamentação, pessoal. Então, tanto teórica quanto econômica. De novo, teórica diz pra gente o que é teoricamente correto, o que é tecnicamente correto, e a econômica diz pra gente o que é economicamente viável e o que é o mais lucrativo possível. A gente precisa casar as duas coisas. E lembrar aí que muitas e muitas vezes o custo elevado não vem de um gasto elevado. Não é porque você gastou dinheiro com um reprodutor que você está tendo prejuízo. Você está tendo prejuízo porque você não está dando meios daquele cordeiro ganhar o peso que ele poderia estar ganhando. Por isso que é importante a gente ter o controle minucioso dos índices zootécnicos. Lembrando que se a gente der uma erradinha no índice, a gente está dando uma erradona no custo de produção. Aí. E é isso. Eu vou fazer um merchan. As meninas já fizeram o merchan, mas eu vou fazer de novo. As palestras vão estar disponíveis no site do LEA. A Nayara está se encarregando disso. Em breve teremos lá no site do laboratório, laboratorioagronegócio.com. Vocês entram lá, tem o link para o canal do YouTube do laboratório, tem outras coisinhas legais. Sempre tem coisinhas legais novas. Agradecemos